Olá! Nosso segundo módulo tem como tema principal o estudante com deficiência visual. Para ser bem simplória nesse início, gostaria que pensassem da seguinte forma: se uma pessoa fosse comparada a uma mesa de quebra-cabeças e toda a complexidade dela tivesse na quantidade de peças que ela possui, a única peça que faltaria para uma pessoa que apresenta deficiência visual é a visão. Parece óbvio dizer isso, mas há quem acredite que outros comprometimentos estão diretamente associados à deficiência visual. Por exemplo, a incapacidade de ser autônomo para o uso do computador, ou outras diversas. O que eu quero dizer com isso é que é necessário que se entenda que qualquer outro comprometimento apresentado por uma pessoa pode ter sido gerado pelo ambiente ou por outro fator que não está diretamente associado à perda visual. A deficiência visual é classificada em cegueira ou baixa visão. Há aqueles que colocam nesse mesmo rol a pessoa com visão monocular. Só que se equivoca, porque na verdade a pessoa com visão monocular ela é tida como deficiente físico, porque ela apresenta alteração parcial em apenas um segmento do corpo humano. Então ela não é um deficiente visual, ela é um deficiente físico. Para a gente falar ainda sobre deficiência visual, a gente precisa englobar alguns aspectos bem importantes, como, por exemplo, quando foi que essa pessoa apresentou a deficiência visual. Se ela apresentou deficiência visual no nascimento ou até os 5 anos de idade, ela é tida como deficiente visual congênito. Quando ela apresenta deficiência visual após os 5 anos de idade, que é quando acredita-se que começa a formação da memória visual, ela é chamada de deficiente visual adquirido. Qual a influência disso? A pessoa com deficiência visual congênita, ela não consegue fazer alguns tipos de comparações com o que nós falamos. Então, imagine um quadrado, imagine uma cor. E já a pessoa com deficiência visual adquirida, espera-se que ela consiga fazer essas analogias ou comparações. Outro aspecto muito relevante vem diante de 3 variáveis, desculpa. A primeira delas é o acometimento, que é o motivo da manifestação dessa deficiência. A segunda variável é a acuidade visual, que basicamente é a distância de visão preservada. E a terceira é o campo visual, que é o ângulo de visão preservado. Vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? O acometimento era dado por alterações ocorridas no funcionamento do órgão sensorial da visão. Só que esse órgão, ele tem sua funcionalidade baseada em 3 etapas e não simplesmente no olho. Então vamos lá. A primeira etapa é a captação de luz pelo globo ocular. A segunda etapa é o transporte da informação visual da retina para o cérebro através do nervo óptico. E a terceira etapa e última é o processamento da informação transmitida ao cérebro. As alterações sofridas nessas 3 etapas, elas acometem de modo diverso a percepção visual. Então, vamos citar algumas delas. Primeiro, a captação de luz, se ela estiver alterada, ela acaba influenciando a forma como nós vamos receber as informações. Então, a maioria das afecções do globo ocular, ela inibe essa chegada de luz na retina. Então, ela pode ser causada por diversas patologias oculares ou por má formação do olho mesmo, e ela altera de alguma forma essa imagem que deveria chegar na retina ou mesmo impede essa chegada. O segundo passo é a parte do nervo óptico, é algum tipo de alteração na transmissão da informação. Os acometimentos nessa estrutura, eles podem ser motivados por alterações nos músculos, que estão associados a ele, como atrofia ou movimentos inadequados, ou ainda pela inflamação do próprio nervo. E a terceira possibilidade de alteração é no processamento da informação que chega no cérebro. Uma lesão em um dos feixes nervosos, por exemplo, ela pode gerar problemas importantes de campo visual, ou ainda lesões cerebrais que podem dificultar algumas tarefas visuais de discriminação de figura, de fundo, de atenção visual ou de integração visual de memória. Então, qualquer alteração em um desses 3 pedaços do caminho para o surgimento da imagem faz com que a gente tenha comprometimento visual. Já a acuidade visual está diretamente ligada com a proximidade mínima necessária que uma pessoa precisa que o objeto esteja dela para que ela o enxergue de forma detalhada. O que a gente chama de visão regular, por exemplo, é aquela onde a pessoa enquadra o objeto entre 100
a 30% de distância. Então, vamos supor que a gente pegue como padrão que a distância máxima seja de 1 metro. Essa pessoa com a visão regular, ela teria que aproximar pelo menos a 30 centímetros dela ou mais um pouco. Então, até 30 centímetros, se eu tiver que aproximar, ok, eu tenho uma visão regular. Se eu tiver que aproximar a menos de 30 centímetros, entre 30 centímetros e 5 centímetros, eu já chamaria essa pessoa de baixa visão. E ainda, se eu tiver que aproximar menos dos 5 centímetros, de 5 a muito mais próximo, eu já sou considerado cego. Mas vamos entender, não significa que o cego não enxerga nada. Ele pode ter ausência completa de luz ou ainda a persistência da luz, mas ele não consegue enxergar detalhes da imagem, mas ele consegue sim perceber se está claro ou se está escuro, por exemplo. Então, o deficiente visual cego, ele pode enxergar de 5% a 0%, que é o que a gente chama de cego total. Agora, sobre o campo visual, nós temos diversos detalhes a serem reparados. Todos eles estão associados ao nosso limite visual. Esse limite visual ele vai depender de N fatores. Então, a gente tem que perceber que existe um campo separado, uma subdivisão desse limite visual estabelecido pelo limite visual do olho esquerdo e o limite visual do olho direito. Esse campo amplo de visão nos permite ter imagens mais nítidas quando está na interseção das visões esquerda e direita, que é o que a gente chama de visão tridimensional. E a gente tem um pouco menos de detalhe quando a imagem ou objeto está naquele campo visual pertencente a apenas um dos olhos, que é o que a gente chama de visão bidimensional. A diferença entre a visão tridimensional e bidimensional é que a primeira, a tridimensional, nos dá o sentido de profundidade, enquanto a outra não. Ou seja, a pessoa com visão monocular, por exemplo, ela não possui uma noção plena de profundidade, então ela acaba se esbarrando facilmente em objetos ou mesmo não enxergando desníveis, e é um momento que ela acaba sendo prejudicada, levando uma queda. Então, essa é a distinção do tridimensional e do bidimensional. Ainda sobre o campo visual tridimensional, a gente tem algumas áreas que favorecem a observação de alguns detalhes de imagem. Por exemplo, dentro desse campo tridimensional, nós temos uma área específica onde a discriminação cromática é muito mais nítida. Ou ainda, uma área onde há um reconhecimento de símbolos mais facilitados, os símbolos não usuais. E a área mais central, praticamente, ela possui uma facilidade maior para que nós venhamos a reconhecer letras, que são símbolos muito mais usuais. Diante disso, a gente consegue estabelecer que há variações de perda visual, dependendo de onde é a perda, de qual área do campo visual é perdido, há uma melhora ou uma dificuldade maior em enxergar textos. Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de distúrbio visual enxergaria esse texto como essa pessoa que está aí à frente. Algumas outras apresentariam o que a gente chama de escotomas na visão. Quando esses escotomas são apresentados, esses pontos cegos são apresentados, a pessoa perde nitidez em algumas palavras, não consegue enxergar linhas inteiras de palavras. Então, ela acaba tendo que ajustar o material que está à sua frente para melhor encaixar as palavras num campo maior de visão. Outras ainda apresentam a visão lateral perdida e apenas a visão chamada tubular preservada. O campo de visão dela é muito mais restrito, mas ainda assim ela consegue localizar palavras até inteiras. Outras têm a perda de visão central e a manutenção da visão lateral. Essa é capaz ainda de visualizar algumas palavras, mas novamente ele tem uma perda significativa de área. Então sua visão ela pode acabar prejudicando quando ele precisa enxergar um objeto muito grande, uma imagem completa. Tudo bem, mas o que é que nós queremos dizer com isso? O que eu quero dizer é que mesmo dentro de um mesmo grupo, no caso aqui estamos falando de pessoas com deficiência visual, há variações significativas, ao ponto da gente
ter que conhecer bem quem a gente vai atender para escolher a melhor ação a ser oferecida. Dentro de um grupo chamado deficiente visual cego, eu tenho cego congênito adquirido. Dentro de um grupo de deficiência visual de baixa visão, eu tenho uma baixa visão mais severa, uma baixa visão onde a visão potencial é a central, a tubular, ou é a lateral. Então, por isso, para melhor conhecer esse cenário vivido pelas pessoas com cegueira, especificamente, que é o nosso curso, a gente vai desenvolver esse módulo diante da explanação de técnicas utilizadas para orientação e mobilidade deles e algumas tecnologias assistivas que vão possibilitar um auxílio melhor do estudo dessas pessoas. Vamos lá continuar?